Vou te convidar a abrir a sua Bíblia juntamente comigo em Tito capítulo 3, de 3 a 7. Tito capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Assim, Nato, que eu tenho que falar? Tito capítulo 3, dos versos 3 ao 7. Mesmo assentado como você está, acompanhe a leitura do texto. Tito capítulo 3, dos versos 3 ao 7. Nos diz assim o texto, versão um pouquinho diferente da que está na projeção, mas acompanhe aí. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Amém? É interessante esse texto. Antes da gente falar sobre o texto, vamos orar? Pai de amor, obrigado por esse dia que o Senhor fez. Fale conosco através da Tua palavra, Deus. Obrigado pelos cânticos que podemos louvar entoando o nosso louvor e a nossa gratidão a Ti, Pai. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. E fala conosco através da Tua palavra. É o que nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Gostaria de meditar essa noite com vocês, cidadãos dos céus, vivendo aqui segundo o propósito de Deus. Cidadãos do céu, vivendo aqui segundo os propósitos de Deus. Quais são as bases da salvação em Cristo Jesus? O início do ano é um tempo de reflexão. Falei muito alto agora, Neto? É um tempo de reflexão. É um tempo em que nós olhamos para o ano que se passou, para as metas que nós alcançamos, para aquelas que nós não conseguimos alcançar e aquelas que são promulgadas para o novo ano, né? São adiadas, não alcançamos, mas ainda gostaríamos de alcançar neste ano de 2025. E é nesse tempo que eu me encontrei pensando sobre a minha salvação em Cristo Jesus. Estava olhando alguns reels ali no Instagram, no Facebook, e aí a Tereza me enviou um vídeo que eu não tinha visto e eu achei ele no feed, alguém compartilhou. E eu comecei a assistir aquele vídeo, aí a Jéssica estava perto da gente, a gente mostrou para ela, a Tereza falou, não, eu já assisti esse vídeo, eu te mandei. E eu fiquei pensando sobre o que Jesus pode fazer com as nossas vidas, nos salvando, nos regenerando. E esse vídeo, para quem não assistiu, depois pode procurar, é o testemunho de um pastor falando sobre o batismo de uma mulher transexual que estava há 4 anos fazendo, alguns anos, não sei exatamente quantos anos, fazendo tratamento para mudança de gênero hormonal, já tinha aparência masculina. Aí ela pergunta para o pastor depois do culto, né, o que você consegue ver em mim? Ele falou, um rapaz muito gentil. Aí a pessoa fala para ele assim, eu sou uma mulher, fazendo tratamento para mudança de gênero. Será que Deus pode me amar assim? E aí o vídeo transcorre, ela vira para o pastor e fala sobre o tanque de batismo que estava ali, que lá para eles era no palco, né, uma piscina. E aí ela fala assim, eu estou vindo aqui voluntariamente, ninguém me obrigou, e eu gostaria de ser batizada, eu posso? Aí o pastor naquela encruzilhada falou assim, só me veio um versículo à memória,
Só veio um texto na minha cabeça, o do eunuco com Filipe. Quando ele pergunta, tem ali água, o que me impede de ser batizado? Qual é o único critério para ser batizado? Se creres em Jesus como teu único, suficiente Salvador, que Ele é o Filho de Deus, você pode ser batizado. E ela falou, eu creio em Jesus como Filho de Deus. Ele falou, então nada te impede. Mande o teu nome para a secretaria e venha no próximo domingo, você vai ser batizado. E aí durante o batismo, o pastor contando o testemunho de transformação de vida, ele falou assim, quando aquela moça chegou para ser batizada, ela desceu nas águas na vez dela e tinham muitas pessoas para serem batizadas. E ela veio direto em mim e na minha esposa. Aí ela falou, pastor, eu vim ser batizada, estou aqui para ser batizada, mas eu gostaria de orar. E aí ele falou, poxa, nunca vi alguém para ser batizado pedir para orar. Sempre vejo as pessoas recebendo oração, mas pedir para orar nunca vi. E aí ele contou para a plateia a oração sincera daquela jovem. E ela falou assim, Senhor, nessa noite eu desço as águas do batismo e nasço de novo, como aquela mulher que o Senhor criou, a tua imagem e semelhança, amada pelo Pai. E aí eu estava assistindo o vídeo e falei, vamos ver até onde vai isso aí. A gente é meio incrédulo, né? E aí o testemunho que mais me chocou foi o pós-batismo. Me deixou, sabe quando mexe com você assim, com o seu coração? Aí ele falou que depois do batismo, ela foi até o banheiro, tirou toda aquela roupa masculina, colocou as roupas femininas de novo, um brinco, passou batom e falou, agora sim, renasce aqui uma nova mulher, amada por Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós tomamos decisões que nós não damos cabo dela, que a gente não efetivamente coloca aquilo em prática. Quantos sermões em 2024 nós ouvimos e que impactaram o nosso coração? Quantas músicas que falam de transformação foram cantadas e por nós mesmos cantadas e que não geraram aquilo que deveria ser gerado em nós? Quantos paradigmas eram para ser quebrados e não foram, porque nós não continuamos a trajetória que nós deveríamos? Começo de ano é assim, é momento de reflexão, é momento de olharmos para dentro de nós mesmos, de analisarmos aonde nós estamos e de propormos mudanças para a nossa vida. É tempo em que nós analisamos o que foi feito, o que deu certo, o que não deu certo, os momentos de alegria, os momentos de frustração, de tristeza, e projetamos um novo ano, sempre na perspectiva da fé, de um bom novo ano, de um novo ano na presença de Deus, de um novo ano positivo para nós, quanto à graça e à bondade de Deus presente em nossas vidas. Que nós sejamos como essa jovem, que decidiu se transformar e voltar àquilo que Deus fez na vida dela, criando ela a sua imagem e semelhança. Que nós possamos colocar em prática aquilo que ouvimos, que possamos colocar em prática aquilo que Deus coloca no nosso coração, que Deus fala conosco a partir deste momento em diante, nesse novo ano que se inicia. Esse texto de Tito, ele fala a respeito da salvação em Cristo Jesus, que ela se apresenta a nós através da presença manifesta de Cristo entre nós. E essa salvação gera em nós uma nova vida que caminha para a certeza e para a convicção, para a esperança de uma vida eterna em Cristo Jesus. Mas a minha pergunta é, nós temos vivido dessa maneira no tempo que se chama hoje? Eu tenho vivido assim, como um cidadão do céu que tem plena convicção da sua salvação em Cristo Jesus, consciente do que é e do que precisa fazer enquanto cristão. Eu tenho agido e vivido dessa maneira? Eu sou consciente do que a salvação produz em mim? Eu tenho colocado isso em prática na minha vida? Se não, nós precisamos refletir alguns fundamentos da salvação em Cristo Jesus, para que ela continue a nos impulsionar, a arder o nosso coração. E tudo isso veio nessa reflexão sobre a salvação em Cristo Jesus, dentro do meu coração.
Dentro dessas expectativas para um novo ano, dentro das dificuldades que se apresentam nesse novo ano, dentro dos ciclos que se fecham e se abrem para 2025, entender que nós somos passageiros aqui, mas que a nossa pátria é a eternidade nos céus com Jesus, mas ainda estamos aqui e precisamos viver essa esperança em Cristo Jesus de uma maneira muito prática em 2025, para que possamos alcançar os nossos objetivos, para que o reino de Deus se estabeleça através das nossas vidas, onde nós estamos trabalhando, onde nós estamos estudando, com quem nós nos relacionamos. Viver a graça e a bondade de Deus, a salvação de Cristo Jesus em nós, é também permitir que essa salvação atinja aqueles que estão ao nosso redor. Se não for assim, tudo perde sentido. Nossa existência aqui passa a ter outras prioridades, outros objetivos. E com isso eu não quero dizer que a gente deve parar de trabalhar, fazer como na época de Jesus, Aline, que a gente forma uma comunidade ali na saída aqui de Sidrolândia, compra uma chácara, cerca ela com cerca elétrica e a gente vive lá dentro cultuando a Deus 24 horas por dia. De longe é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós que a gente continue a ser servos do Senhor onde nós passamos, se relacionando com outras pessoas, podendo compartilhar, como aqui te disse, uma palavra, um versículo com alguém, e isso vai transformar as vidas dessas pessoas. Eu confesso que eu fiquei extremamente orgulhoso ali no fundo, né? Virei para a Dani e fiz assim, ó, yes. Quando os meus campeões lá do fundo, 5, 6 deles, levantaram e em coro, né, recitaram Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, né, como que é? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14, prossigo para o alvo. Qual é o alvo nesse início de ano? Quais são as bases da nossa salvação? Vamos analisar esses pilares para que eles possam nortear a nossa vida esse ano. Sou salvo. Quais são esses pilares? Primeiro pilar, a graça redentora. A graça é uma das bases e talvez a base mais importante, importantíssima do que Deus pode fazer em nossas vidas. Pois nos mostra que nada podemos fazer para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Somos indignos, imerecedores, mas fomos alcançados pela graça redentora de Cristo Jesus naquela cruz. E quando eu estudava, lia sobre isso, li uma reflexão bem interessante. Um reverendo metodista, se eu não me engano, falando e conversando com uma pessoa ali que perguntou para ele sobre a salvação, e ele falando que se Jesus pagou alguma coisa por nós, a salvação não foi gratuita. E a reflexão era: Deus é suficiente para nos salvar. O sacrifício de Jesus na cruz apenas nos habilita a viver com Ele eternamente. Não tem preço a ser pago pelos nossos pecados, nesse sentido. Houve o preço que Jesus pagou ao ir àquela cruz, ao enfrentar aquela cruz, mas não havia necessidade de um sacrifício porque Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Ele podia inventar outra situação, mas Ele escolheu enviar Jesus para morrer por nós, para nos dar a salvação gratuitamente e nos habilitar a recebermos a salvação em Cristo Jesus, através do sacrifício redentor de Jesus naquela cruz, através do derramamento de sangue de Cristo. Mas eu concordo com ele, não havia dívida, porque se nós éramos escravos do pecado e Cristo é Deus soberano sobre todas as coisas, Ele simplesmente pode nos salvar sem o intermédio de Jesus, mas Ele escolheu doar Jesus naquela cruz para que eu e você pudéssemos ser alcançados por essa salvação, pudéssemos estar habilitados a viver essa nova vida em Cristo Jesus, como esse texto diz, por Ele, por intermédio dEle e pela ação renovadora do Espírito Santo
de Deus. E aí, com isso, eu não quero dizer que Jesus, quando a gente diz que Jesus pagou um alto preço na cruz, ou que a cédula do pecado foi rasgada pelo sacrifício de Jesus na cruz, eu não estou invalidando a cruz. Eu só estou dizendo que não há preço a ser pago por Jesus, que não era necessário ele fazer isso, mas ele escolhe se doar por nós, para que pudéssemos ser habilitados a receber a salvação em nossas vidas. A salvação é gratuita, ela é de Deus para nós, uma ação presente, um presente de Deus em nossas vidas. Quando lemos Romanos, capítulo 3, versos 21 a 24, nós lemos assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Vejam bem, somos justificados pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A graça é o pilar fundamental da salvação. A graça redentora de Cristo Jesus em nosso coração precisa ser o agente motivador de nossas ações. Em 2025, nós precisamos agir conforme a graça de Deus, receber graça e de graça dar graça aos outros. Transformar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração, a nossa mente, as nossas ações, as nossas emoções, para que a gente possa vivenciar a graça de Jesus por onde nós passarmos. Olhar as pessoas com graça e amor, tratar as pessoas com graça e amor, cuidar das pessoas com graça e amor. E aí lembramos dos sermões no final do ano passado, quando falamos sobre compaixão e graça, um dos pilares da igreja multiplicadora. Se recebemos graça de Deus, é nossa responsabilidade transmitir essa graça a outros. De graça recebemos a salvação, de graça precisamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. E como é difícil, não é? Moisés vai lembrar, cadê o Moisés? Sumiu. Sabe o que eu ia falar dele agora? Que ele ia lembrar da música. Oficina G3 tem uma música que eles cantam, né? Vidros fechados, gestos mudos do outro lado. Falando sobre o amor das pessoas, a gente vê lá um transeunte, um morador de rua, num semáforo, a gente nem se digna a abrir o vidro. Eu confesso para vocês que eu tenho me policiado para fazer o contrário. Chega perto, eu já abaixo o vidro, mesmo que eu tenha que dizer para ele: não tem uma moeda para te dar, Deus te abençoe. Mas eu quero falar com ele, eu quero olhar para ele. Se a gente não transmitir graça para as pessoas, continuar com os vidros do carro fechado, sem emitir uma palavra de graça, de compaixão, de amor para com a vida deles não vai mudar. Vidros fechados, gestos mudos do outro lado. O medo faz com que a gente não abra o vidro do carro. Mas nós precisamos amar as pessoas com compaixão, com graça. Essa mesma graça que de graça deu Jesus naquela cruz por nós, que trouxe graça sobre a nossa vida e de graça transformou a nossa vida. Quanta graça, né? A graça redentora é um pilar fundamental da salvação em Cristo Jesus e deve ser a nossa base de ação para 2025. Graça. Olhar com amor e com graça para as pessoas que estão ao nosso redor. Cuidar das pessoas com amor e graça. O segundo pilar da salvação que me fez refletir no que eu estava fazendo e como eu estava agindo em 2024 e o que eu quero mudar em 2025 é a justificação. Porque a salvação gera em nós a justificação. Pela graça de Deus, somos alvos da salvação e a salvação frutifica, produzindo em nós a justificação. Mas o que é a justificação? É um ato de Deus, que através da sua graça, da sua bondade, Ele perdoa os pecados, os nossos pecados,
e nos considera justos diante de Deus, baseados na fé em Cristo Jesus. A justificação nada mais é do que o ato de anular a cédula do pecado que estava sobre nós. Não há mais consequência dos pecados em nossa vida. Paramos de pecar? Não, infelizmente não. Teve uma junior ano passado, que a gente estava falando sobre pecado, que nós éramos pecadores, e eu estava compartilhando com eles, falei, gente, eu sou pastor e eu continuo pecando. Aí ela virou para mim, pastor, a gente frequentou a igreja durante um tempo, uma outra igreja, falei, graças a Deus que uma outra igreja. Aí eu falei, fala. Aí ela falou assim, teve uma pessoa lá, um líder daquela igreja, que falou que estava há 3 anos sem pecar. Aí eu perguntei para ela, ele tinha asa? Falei, não, só pode ser um anjo, né? Infelizmente, queridos, nós não paramos de pecar. É da nossa natureza. É impossível para nós. Mas uma certeza nós carregamos, que todos os pecados que nós cometemos, que cometemos no passado, que cometemos hoje, que vamos cometer amanhã, todos eles já foram perdoados na cruz do Calvário. Graça, bondade de Deus sobre as nossas vidas. Justificação então nos lembra que somos justos aos olhos do Pai, não porque não somos mais pecadores, mas porque recebemos o perdão dos pecados, e através desse perdão e da ação redentora de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos ser justos aos olhos de Deus. Jesus faz isso naquela cruz, nos torna justos, nos torna justificados pela graça. E como isso pode orientar a nossa ação e a nossa vida em 2025? Precisamos nos ver da mesma maneira. Às vezes nós nos esquecemos que nenhum pecado pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a profundidade, nem a altura, nem principados, nem potestades, nem força alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem dirá um pecado qualquer? Nós precisamos transpassar esse conceito errado de que estamos sujos ou que não somos mais dignos da graça de Deus porque erramos ou pecamos, porque pecamos e erramos. Mas precisamos todos os dias lembrar que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vivermos como justificados e tomando posse dessa justificação em Cristo Jesus, nós teremos mais ousadia, mais coragem para direcionar as nossas vidas no caminho certo. Precisamos tomar posse disso nas nossas vidas, todos os dias, em todos os momentos. Se errarmos, se pecarmos, se falharmos naquilo que propusemos no nosso coração, precisamos entender que ainda que pecarmos, o Senhor tem abundante graça sobre as nossas vidas para nos perdoar os pecados e redirecionar as nossas vidas na direção certa. Graça, bondade, justificação da parte de Deus. E nós nada podemos fazer para comprar isso ou para ganhar isso, mas é uma ação de Deus por nós. Salvação é a ação de Deus por nós. Graça é a ação de Deus por nós. Justificação é a ação de Jesus por nós. A Bíblia nos diz assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Eu não anotei a referência.
Só sei que é o versículo 38 e 39. Se achar aí, Tereza, me projeta que eu já sei onde é. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Somos regenerados, somos justificados, temos o perdão dos nossos pecados, pela graça de Jesus, pelo amor do Pai, e somos justificados, tornados justos aos olhos do Pai, e assim precisamos viver, como justos, não porque merecemos, ou porque temos uma medalha no peito, porque fizemos boas ações, mas porque em Jesus, Ele nos tornou justos, para que possamos alcançar a eternidade, morando com Ele, vivendo com Ele todos os dias da nossa caminhada. Além da justificação, outro pilar da salvação, que nos ajuda a nortear esse novo ano das nossas vidas, em terceiro lugar, a regeneração. Regenerar é gerar de novo. E aí sempre, Fábio, que eu lembro de regeneração, eu lembro daquele Zé que vai à noite lá conversar com Jesus, escondido num capuz. Lembra dessa história? Nicodemos era o nome da fera. Ele vai lá escondidinho, Gama, para os outros doutores da lei não ver ele. E ele bate lá na porta de Jesus à noite, e Jesus abre para ele. Aí ele começa a conversar com Jesus, Jesus fala da salvação para ele. E aí Jesus fala, você tem que nascer de novo. Aí ele fala, Jesus, tu tá doidão, irmão? Como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Maluco. Aí Jesus fala, olha, não é bem assim, mas a partir do momento que você alcançar a graça, a salvação em Cristo, no seu coração, você vai viver uma nova vida, e a partir dali, como a gente faz no simbolismo do batismo, morre para a antiga vida e nasce para uma nova vida em Cristo Jesus. Vida eterna, combina com nova vida em Cristo Jesus. Novos paradigmas, novos conceitos, uma nova história para nós, gerados de novo, novos padrões. Atos capítulo 13, versículos 38 e 39. Obrigado. Ajuda dos universitários. Está lá na projeção para vocês lerem. Atos capítulo 13, versículos 38 e 39, a referência anterior. A regeneração é a terceira base, é a nova vida, são os novos padrões. Tito 3, que foi o capítulo que nós lemos no início, versículo 5 nos diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados. No versículo anterior ele diz que a salvação foi manifesta entre nós por amor aos homens, o amor de Deus aos homens. E aí no versículo 5 ele diz assim: não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo em nós, ela nos gera de novo para uma nova vida. E é intrigante isso, Marta, porque a ação na concepção de Jesus do Espírito Santo foi determinante. Quem faz ali a fecundação de uma maneira sobrenatural, e a inseminação artificial, olha que legal, né? Uma inseminação artificial sobrenatural em Maria, porque ela não teve relações com nenhum homem, ela era virgem, e ela fica grávida através do poder sobrenatural do Espírito Santo. Ela gera Jesus. E a ação do Espírito Santo em nós, na salvação, é nos gerar de novo, nos regenerar, nos transformar. E aí me lembra daquele cântico antigo que a gente cantava, como um vaso nas mãos do oleiro,
Não é assim? Eu quero ser Senhor, não me atrevo a cantar, tá, já é. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faze-a de novo. Um vaso novo, nós queremos ser. Para isso, nós precisamos permitir a ação do Espírito Santo em 2025 nas nossas vidas, nos gerando de novo, transformando o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração e principalmente as nossas atitudes. Me perguntei e perguntei para vocês no início desse sermão: será que nossas ações em 2024 foram condizentes com o que Deus queria para nós? Se não foram, não se preocupem, 2024 já acabou. 2025 se inicia, e esse tem que ser um dos nossos propósitos. Sermos transformados a cada dia pelo Espírito Santo, para que possamos deixar cada vez mais claro quem Jesus é para nós, e o que Ele pode fazer na vida daqueles que estão ao nosso redor. Dependência do Espírito Santo. Permitir que o Espírito Santo haja em nós. Tanto que a Bíblia tem um versículo bem curtinho, Kit, que a gente usava naquelas gincanas lá em Piraputanga. Lembra? Que tinha que decorar versículo. O primeiro era Jesus chorou, sempre, né? Aí o segundo que saía lá é: não entristeçais o Espírito. Nós podemos entristecer o Espírito. Que em 2025 nossas ações não entristeçam o Espírito Santo. Amém? Que nós sejamos levados e conduzidos por esse Espírito a voos mais altos, a transbordarmos a graça de Deus àqueles que estão ao nosso redor, mas sempre moldados e transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso é ser regenerado, e ser regenerado faz parte dos pilares da salvação, faz parte desse processo de salvação em Cristo Jesus, que Deus nos deu de presente em Cristo Jesus, através da sua ação redentora na cruz do Calvário. Em quarto e último lugar, outro pilar da salvação, outra base da salvação, que nós podemos citar essa noite e perguntar como ela pode ser um norte para nós em 2024, é a santificação. E aí a gente poderia ter o quinto, que seria a glorificação, mas eu paro na santificação, porque eu quero pensar nas nossas ações aqui. A glorificação é uma ação de Deus em que Deus nos transforma, nos dá um corpo incorruptível, e assim nós adquirimos a capacidade de vivermos com Ele eternamente. Isso só vai acontecer no dia que Ele voltar, por isso nós vamos deixar isso para quando Ele voltar. Mas para hoje, eu gostaria de pensar no processo da santificação. A santificação, normalmente nós pensamos ser uma ação nossa, não é isso? Não é comum a gente pensar isso? Santificação é a minha parte no processo. Mas não é. Porque como a graça de Deus nos alcança, nos justifica, nos torna justos, nos regenera através do Espírito Santo, nos faz de novo, assim também a santificação é um processo que começa numa ação de Deus por nós. A santificação também não é algo que nós podemos alcançar por nossos méritos. Muitas vezes nós aprendemos isso errado. Nós achamos que esse é mérito nosso, é eu que preciso me esforçar. É óbvio que tem a minha parte, que tem o abrir mão, que tem o me concentrar e centrar na vontade de Deus. Mas a santificação é o ato de Deus nos purificar e nos tornar aptos para vivermos com Ele na sua presença eternamente. É a ação de Deus por nós. A santificação também é uma ação de Deus por nós. Para nos tornar santos, para nos justificar, Jesus morreu naquela cruz, nos tornar aptos a vivermos com Ele eternamente. A santificação é um processo que o Espírito Santo de Deus inicia no momento em que Ele vem morar em nós,
e só termina no último ato da nossa vida aqui, quer seja o momento em que eu encerro meu respirar e vou para a eternidade com Deus, ou que Ele volte para nos buscar. Aí se encerra o processo de santificação. Mas a santificação também é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Quem? Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. A ação e o papel do Espírito Santo é nos convencer de nossos pecados, é nos convencer de que Deus é justo e a sua justiça será executada. E o que mais? Pecados, justiça e o quê? Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos faz ter urgência na nossa missão. Entender que o juízo virá. Isso me preocupou, porque em algumas ações minhas do ano passado, eu percebi que essa urgência não estava tão presente. E no último PGMzão, vocês vão lembrar, a Gia estava aqui, o Jonathan, não sei mais quem mais estava, que eu fiz o quebra-gelo da vassoura e eu falei que eu queria empurrar para fora da minha vida a procrastinação. Aquela enrolação, aquele corpo mole, sabe? Porque eu estava pensando justamente nisso. A salvação é tão urgente, ela é o chamamento para ela é tão forte nas nossas vidas e é uma transformação tão significativa em nós, por essa ação de Deus da salvação nas nossas vidas, que nós não podemos perder tempo. As pessoas estão aí fora se perdendo, morrendo, sem a salvação em Cristo Jesus. E essa noção de urgência, nós só vamos ter quando nós dermos ouvidos ao Espírito Santo mais e mais. Porque é função do Espírito nos convencer da justiça, do juízo de Deus. E que esse juízo virá para julgar os povos. Como será o 2025 nas nossas vidas? Já somos salvos. Mas essa salvação nos aponta um caminho, um trilho para 2025. 1 Coríntios 6:11 nos diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A ação do Espírito em nós é fundamental para que a gente viva de acordo com a salvação que recebemos em Cristo Jesus. Somos salvos? Sim, somos. Fomos regenerados na cruz, religados com o Pai através de Jesus, através da vinda dele aqui, através do seu sofrimento na cruz. Fomos religados com o Pai. Podemos nos relacionar com Ele novamente. Podemos esperar um abraço, um afago nos momentos de dificuldade. Podemos esperar um puxão de orelha nos momentos que for necessário. Podemos esperar o consolo nos momentos de luta, de luto em 2025. Porque a presença dEle é garantida pela salvação que temos em Cristo Jesus. A partir do momento que somos salvos, o penhor do Espírito nos é garantido, a marca do Espírito nos é garantida, a presença do Espírito em nós nos é garantida. Mas como nós temos vivido? Impulsionados e dirigidos pelo Espírito Santo? Se não, em 2025, nós precisamos redirecionar as nossas vidas. Como salvos,
nós temos a oportunidade de viver a graça, de tomarmos posse da justificação e lembrarmos que não é um pecado que nenhum pecado, aliás, pode nos afastar de Deus. Pelo contrário, Jesus já morreu naquela cruz para nos garantir o acesso à eternidade. E todos os pecados foram perdoados pela expiação que houve em Cristo Jesus. Somos justificados. Fomos gerados de novo pela ação do Espírito Santo de Deus. E como gerados de novo, precisamos novamente, novo coração e novas ações, centradas e conduzidas por esse mesmo Espírito de Deus. E não podemos nos esquecer que só é possível o processo de santificação contínuo, aquela melhora todos os dias, aquele deixar as coisas para trás, esse aperfeiçoamento de uma nova vida através da santificação, porque Cristo iniciou esse processo, ascendeu aos céus e nos deu de presente o Espírito Santo de Deus, para que Ele vivesse em nós, nos proporcionando o caminho, o trilho, para que nós tenhamos um viver santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz a palavra de Deus. A referência é Ele, a ação de santificação é dele em nós. Que nós possamos viver dignamente como filhos de Deus, como salvos em Cristo Jesus, sendo santificados todos os dias, até a hora que Ele nos chamar, seja através da nossa promoção à eternidade, partindo daqui, ou naquele dia glorioso em que Ele abrirá os céus e voltará para nos buscar. Mas a gente não pode perder isso de mente. A gente não pode achar que isso está longe, porque se passaram 2000 e poucos anos desde que Ele deixou essa mensagem para nós. Mas isso é urgente. Isso é iminente. Está para acontecer. Quando entendermos isso, entenderemos que precisamos viver moldados pelo caráter de Cristo, moldados pela ação do Espírito Santo de Deus, vivendo compaixão e graça, recebendo graça e de graça dando graça aos outros, compartilhando o amor de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos vivenciar essa palavra em nossos corações. Somos salvos, mas somos salvos para vivermos aqui de uma maneira significativa, de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira que nós possamos agir conforme os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando conseguirmos compreender isso, vivermos da dependência do Espírito Santo de Deus, isso fará todo o sentido para nós. A urgência de falar do amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor, o compartilhar uma palavra, orar pelas pessoas que estão ao nosso redor e desfrutar da alegria, da compaixão e da graça. Fiquei com o coração super alegre de saber que um filho voltou para casa. Né, Manu? Manu é meu vizinho, eu conheço ele há quantos anos? Aqui é a casa dele. Ele foi batizado e cresceu aqui. Eu fico feliz de ver que ele está aqui de volta. Espero que seja a primeira de muitas vezes que você esteja voltando para cá. Parabéns pela família, pela esposa, pelos filhos. E eu não posso dizer para você, seja bem-vindo, porque aqui é a sua casa. Para a sua esposa eu posso dizer, seja bem-vindo. Os nossos visitantes estão lá atrás. Eu sei que ele é o farmacêutico, mas não consegui lembrar o nome dele. Está com um amigo lá, sejam bem-vindos também. 2025 é ano de graça de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos nos dispor a derramar graça para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Agindo com graça, vivendo a graça, recebendo graça,
tendo a consciência de que somos justos aos olhos de Deus, de que há em nós um processo iniciado na cruz e que termina no dia em que Jesus voltar, que é a santificação, e que nós precisamos ter uma nova vida em Cristo Jesus, sendo moldados pela ação do Espírito Santo todos os dias da nossa caminhada aqui. Que em 2025 nós tenhamos graça do Senhor todos os dias, que tenhamos mais a ação do Espírito Santo de Deus em nós e que possamos nos deixar ser dirigidos por esse Espírito, que Ele nos conduza a lugares mais altos, a voos maiores, a graça de Deus e a bondade de Deus em nossas vidas. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, vou convidar a nossa equipe de louvor.